We'll start with a prayer. Vamos iniciar com uma oração. Querido Pai, Thank you for your Sabbath muito obrigado pelo teu sábado, that we are meeting. que nós estamos novamente nos encontrando. I pray, Lord, that you will give us an increase of knowledge. E eu oro, Senhor, para que nos dê um aumento de conhecimento. You've promised to not leave us ignorant in this time period. O Senhor prometeu que não vai nos deixar em ignorância nesse período de tempo, About where we stand in this. onde nós nos encontramos na sequência dos eventos. We pray for greater clarity. Nós oramos para que o Senhor nos dê a clareza. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. I get to do what I love today. Hoje eu consigo fazer aquilo que eu gosto. We're going to talk science. Vamos falar de ciências. So I hope no one thinks that this is a waste of time. Eu espero que ninguém ache que isso vai ser uma perda de tempo. The last two times I've presented, there've been Q&A sessions with Elder Pamela. As últimas 2 vezes que eu apresentei foram sessões de perguntas e respostas com o ancião Parminder. It's not possible to get through all the questions, even in 2 sessions. Não é possível a gente olhar para todas as perguntas com 2 sessões. I said before that the mode of warfare in the information age E também toda essa guerra de informação que nós temos acontecendo, isso é uma guerra de informação. externally, De forma externa, but also when it comes to the great controversy. mas também quando se trata do grande conflito. Began with a war of information in heaven, Que começa com uma guerra de informação no céu ends with a war of information on earth. e termina com uma guerra de informação na Terra. It's the external, it's the internal, and it's the theme of the great controversy. É o interno e o externo e é também o tema do grande conflito. It's the greatest problem we have inside this movement. E é o grande problema também que nós temos dentro desse movimento. Which shouldn't surprise us when it's the greatest problem we see outside this movement. E a gente não deveria se surpreender porque é o grande problema que nós vemos também fora desse movimento. And I think the most serious question I get asked E eu acho que a pergunta mais séria que tem sido feita para mim is how do I tell what is true and what is false? é como é que eu digo o que é verdadeiro e o que é falso. Brother Vadim, I don't understand your question. Irmão Vadinho, eu não estou entendendo a sua pergunta. He's not talking to me. Ela não está falando comigo no chat. So I want to take some time to discuss COVID. Então, eu quero tirar um tempinho para a gente falar do Covid. There is a great spiritual point to be made, E existe um grande ponto espiritual que a gente deve fazer. but it's information that I think is fascinating to learn. Mas é informação que eu acho que é fascinante a gente aprender. Is a good training ground for us to understand how to identify between disinformation and fact. E é um bom exercício para a gente fazer, para a gente conseguir entender o que é desinformação e o que são fatos reais. And it has prophetic implications. E as implicações proféticas que tem. So up behind me is a terribly drawn map. Então, atrás de mim eu tenho um mapa que foi terrivelmente desenhado. It looks like it actually might be flipped on your screen. So it's a back to front China. Então, parece que está ao contrário nos vossos monitores, mas é a China de trás para frente. Congratulations to anyone who guessed that. De parabéns para alguém que conseguiu ver isso.
But I do have a map that I will screen share. Eu tenho um mapa que eu vou compartilhar aqui na tela. I want to make one point about China Eu quero fazer um ponto em relação à China, before we get into the subject of COVID. antes de a gente entrar nesse assunto do Covid. This being China, Isso aqui sendo a China, I've cut out this little province down here. Not so little, big province. eu cortei uma grande província aqui embaixo. This is the province of Yunnan. Essa é a província de Yunnan. Of about 31 provinces in China, Temos mais ou menos 31 províncias na China. if you were to list those 31 provinces by wealth, E se nós fôssemos listar essas 31 províncias pelas suas riquezas, this southern province ranks 28. essa província aqui no sul teria como peso 28. It's very poor. Ela é muito pobre. So over here, Então, aqui, you have Tibet, nós temos o Tibete. and over here, E aqui, this is Xinjiang. é outra localidade This is where the genocide is taking place. onde está acontecendo os genocídios. But with a problem of poverty in China, Yunnan is especially poor. Mas um grande problema na China é que o Yunnan é especialmente pobre. You have the highest rate of illiteracy in China. E tem um nível alto de literatura na China. It's also the most ethnically diverse province in China. E também é de um local na China que tem a maior diversidade étnica, Contributes to the illiteracy. que contribui para eles terem toda essa literatura. Because there's a great variety in languages and dialects. Porque existe uma grande diversidade em dialetos e em línguas. But it's a very poor province. Mas é uma província muito pobre. I want to share some photos of this province. Eu quero compartilhar algumas fotos dessa província. How do I get to found it? Okay. This is one photo. Então, essa seria uma das fotos. It's some of their spectacular waterfalls. E algumas das suas quedas de água maravilhosas. This is known as the Nine Dragons Waterfall. E é conhecido como as quedas de água dos 9 dragões. This is just one photo of their rice paddies. E essa é mais uma das imagens de algumas localizações. These particular rice paddies Essas plantações de arroz em particular, the local people have been developing these for 1,300 years. as pessoas dessa localidade têm desenvolvido isso há 1.300 anos. In 2013, UNESCO named them as a World Heritage Site. E em 2013, a UNESCO declarou isso mundialmente. And this perhaps one of my favorite.
E esse aqui, que é uma das minhas preferidas, sorry, a little blurry. talvez está um pouquinho desfocada, This is the Jade Dragon Snow Mountain. mas é a montanha de neve do dragão. So a few thoughts on the Yunnan province. E alguns pensamentos sobre essa província de Yunnan. It has 4% of the land area in China. Elas têm 4% das terras na China And yet has 42.6% of all protected plant species, tem 42,6% de todas as espécies vegetais protegidas, 72.5% of all protected wild animals, 72,5% de todos os animais selvagens protegidos, of which 15% are strictly endemic to Yunnan. dos quais 15% são estritamente endêmicos para o Yunnan. It's home to most notably the Indo-Chinese tiger and the Asian elephant. E é mais notório essa parte que eu chamo de geladeira do Sudeste Asiático e um gigantesco bovino da floresta. The Agora, Cunningham Institute of Botany's honorary senior horticulturalist and former director of the Royal Botanic Gardens in Edinburgh, Scotland. Citando agora, ele foi nomeado um patrimônio mundial da Unesco em 2013 This province através da has Escócia. as much flowering plant diversity as the rest of the Northern Hemisphere put together. Essa parte específica da China tem maior diversidade de plantas do que todo o hemisfério norte unido. China and viruses, Então, enquanto o mundo pensa na China e nos vírus, and think dirty. e podem pensar sujeira. When we discuss this province and viruses, Mas quando a gente fala dessas províncias e dos vírus, I don't want us to slip into prejudice. eu não quero que a gente pense em preconceito Think Jade Dragon Snow Mountain. e que a gente pense nessa geladeira do Sudeste, gigante bovino Think da montanha. rainforest. Mas que a gente possa pensar nas florestas, Stunning beauty. nessa beleza bonita, Which needs protecting. que precisa ser protegida. This isn't the stereotype of dirty poverty. Esse não é o estereótipo da pobreza ou da sujidade. This is something incredibly beautiful, incredibly diverse. Isso é algo incrivelmente bonito e incrivelmente diversificado. But what Yunnan is particularly infamous for is its bat caves. E o Yunnan é normalmente muito conhecido pelas as caves que tem, In my as grutas, perdão. What it is really famous for is its bat caves. Então ele é muito famoso pelas grutas que tem. An international team of researchers went to Yunnan Um time de pesquisadores, eles foram para o Yunnan and in March of this year it was announced what they found. e em março desse ano foi anunciado aquilo que eles encontraram. They had found 24 new coronaviruses that had Eles previously been unheard of. Eles encontraram 24 novos coronavírus que anteriormente tinham sido desconhecidos. 24 new coronaviruses within a 4-kilometer radius. 24 coronavírus em 4 quilômetros de raio na província. Are related to COVID-19. E eles creem que pelo menos 4 desses são relacionados com o Covid. What Yunnan is infamous for is coronaviruses because of their bats. E o Yunnan é muito conhecido pelo coronavírus por causa dos morcegos que tem. The condition
conditions of the diversity in the region As condições dessa diversidade naquela região and the varieties of the bats all serving as a breeding ground of coronaviruses. e o conhecimento que eu tenho sobre os morcegos, eles relacionam tudo isso com o coronavírus. Again, not something dirty or disgusting, something beautiful and diverse. Novamente, não é algo que é sujo e que é pobre, mas algo que é bonito e que é diverso. So COVID-19, its proper name Então, Covid-19, o nome correto SARS-CoV-2. seria SARS-CoV-2. Why 2? Por que 2? This name was chosen because the virus is genetically related to the coronavirus responsible for the SARS outbreak of 2003. Esse nome foi particularmente escolhido por causa do vírus geneticamente relacionado ao coronavírus, que é responsável pelo surto em 2003. We're going to come back around and discuss that outbreak again. E nós vamos novamente daqui a pouco retornar e falar sobre esse surto, SARS-CoV-1. que é o SARS-CoV-1. I want to go through a few, probably the main conspiracy theories or conspiratorial evidences that have been used to promote certain theories of COVID-19. Eu quero olhar agora para algumas evidências conspiratórias que a gente tem que estão promovendo o Covid-19. And I'm hoping all of the translators have accessed the document that was put on the forum. Eu espero que todos os tradutores tenham acesso ao documento que foi colocado no fórum. There's 6 main conspiracy theories, Nós temos 6 teorias de conspiração principais, or what Mandou is pra seen eles? as proofs for their conspiracy theories. ou o que é visto como provas para essas teorias de conspiração. The first 3 I've numbered all 6, but the first 3 have quotes attached. Eu coloquei número em todas elas, mas as 3 primeiras, elas têm citações adicionais. So the first 3 are more complex. Então, as 3 primeiras, elas são mais complexas. So I want us to be able to see them. E eu quero que a gente consiga vê-las. So the first evidence for the conspiracy theories around COVID Então, a primeira evidência ou teoria de conspiração em relação ao Covid-19 other coronavirus. é esse outro coronavírus, RATG13. If RATG13. you're watching Fox News, you'd be hearing about this. Se você está assistindo a Fox News, eu espero que não, mas você iria ouvir sobre isso. There's a lady in China known as Batwoman, scientist. Há uma mulher conhecida na China como a mulher Batman, e ela é uma cientista. Perhaps they are one of the greatest scientists who investigates the coronaviruses in the world. E é uma das melhores cientistas que investiga o coronavírus no mundo. Seria a mulher morcego, na verdade. She's Chinese, so there's a lot of conspiracy theories around her. Mas ela é chinesa, então existem muitas teorias de conspiração ao redor dela. Anthony Fauci certainly holds her in high regard. E a sua etnia, com certeza, faz com que isso seja mais propenso. She worked at the Wuhan Coronavirus Laboratory. Ela trabalhou num dos laboratórios onde estão investigando o coronavírus. She says that she panicked when COVID arose in her city. Ela diz que entrou em pânico quando o corona chegou à cidade dela. She quickly went to her database and compared this new virus Ela rapidamente foi aos seus dados e comparou esse vírus with the 500 coronaviruses she had listed. com esses 500 casos de coronavírus que ela havia listado. There was one hit, this coronavirus.
E ela encontrou um, que era esse coronavírus, It's 96.2% identical to COVID. que é 96,2% idêntico ao Covid. Various articles change that percentage slightly. They all give a different percentage. Don't know why. Muitos artigos mudam essa porcentagem um pouquinho, dão porcentagens diferentes, eu não sei por quê. But it's essentially around the same. Mas é essencialmente quase o mesmo número, a mesma porcentagem. As you would expect, this coronavirus came from which province? E tal como você poderia esperar, esse coronavírus veio de qual província? Do Yunnan. Is the closest known relative to SARS-CoV-2. Que é o que aproximadamente é mais parecido com o Covid-19. In 2012, 6 miners were working in the caves in Yunnan. Em 2012, a gente tinha 6 trabalhadores trabalhando nessas caves e foi-lhes dado a tarefa de trabalhar nessa mina. Miners all became gravely ill. Esses 6 trabalhadores que trabalhavam nessa mina de cobre ficaram bastante doentes 3 of them died. e os 3 morreram. That was where this coronavirus was discovered. Foi aí que esse coronavírus foi descoberto It was isolated, transported back to Wuhan, e eles foram isolados e foram transportados de volta a Yunnan. conspiracy theory start. E é aqui que começa a teoria de conspiração. Some would claim that it was experimented on in Wuhan, Alguns dizem que foi uma experiência que foi feita no Yunnan, particularly altering what is known as its spike proteins. particularmente aquilo que a gente conhece como partículas de proteína. So I'm going to list what Fox News says. Então eu vou listar aquilo que é dito pela Fox News. It'll say between these two coronaviruses, Vai falar sobre esses 2 coronavírus, o RATG e o COVID-19, identical, que são quase idênticos, except for this one important spot. com exceção desse ponto importante aqui. That's the first point. Esse é o primeiro ponto. One spot different, the rest identical. Eles têm um ponto diferente e o resto é tudo idêntico. They say this is the site you would edit in a lab. E eles dizem que essa é a parte que você iria editar no laboratório. It's a very important site. It's known as the furin cleavage site. E é uma parte bem importante que eles testam para se adaptar aos humanos. If you get the point when it says furin cleavage site, the cleavage in that is talking about the connection. Isso fala da a parte que conecta. The point at which that virus is going to cleave onto the human cell. O ponto onde esse vírus ele vai se adaptar às células humanas. And then they'll make the point that this site Depois eles vão fazer o ponto de que esse ponto aqui, esse site, the pandemic began, it was perfectly adapted for the human body. quando a pandemia começou, eles dizem que isso foi perfeitamente adaptado para o corpo dos seres humanos. So they're identical except for one important site where it connects. Então, eles são idênticos, exceto um ponto específico onde eles iriam se conectar. This is the spot you would experiment and change in a lab. Esse é o ponto onde você iria usar para evidência o experimento no laboratório. And the changes between these two, by the time it gets to
COVID, it's perfectly adapted for what you would create for a human being. E dizem que quando isso aqui se tornar em Covid, é perfeitamente adaptável ao corpo do ser humano. Now, the truth. Agora vamos falar da verdade. Now, the truth. Some are just wrong. Algumas coisas estão erradas, Some is just information that's twisted. algumas coisas são informações que são distorcidas. First of all, that's just not true. Primeiro, isso aqui nem é verdade. There are multiple spots across the viruses that differ from each other. Existem vários pontos ou esses sites que são diferentes uns dos outros. So that's not true. Então, isso não é verdade. This is from an article by Foreign Policy. Isso é um artigo do Foreign Policy Stephen Goldstein. e eles vão citar o Stephen Goldstein. He studies evolutionary virology at the University of Utah. Ele estuda virologia evolutiva na Universidade de Utah. This is the site you would edit. E esse é o site, a parte que você iria editar para manipular o vírus. Quoting Stephen Goldstein, Citando o Stephen Goldstein, you cannot in a normal cell culture maintain the furin cleavage site. você não pode, em uma cultura celular normal, manter o local da clivagem da pele. Just going to paraphrase. Eu vou apenas parafrasear. If you want to come in and edit this furin cleavage site, Se você quiser entrar e editar essa clivagem, when this virus then replicates in the lab, quando esse vírus se replicar no laboratório, it deletes your edits. ele vai apagar tudo aquilo que você editou. So anything you do to manipulate that virus is likely to disappear. Então, qualquer coisa que você faça para manipular esse vírus certamente vai desaparecer. If researchers were using traditional methods to try and force the virus to replicate, mutate, and change, the furin cleavage site would likely disappear. Se esses pesquisadores estivessem usando métodos tradicionais e as suas linhas celulares preferidas para tentar forçar o vírus a se replicar, ou se mutilar, ou mudar, certamente ele iria desaparecer. Site is extremely difficult. Então, editar esse site, esse ponto aqui, essa clivagem, é extremamente difícil. Not only that, not just that, but if they want to take something, Não só isso, mas se eles quiserem pegar algo e colocar aqui, they need actual genetic components to manipulate that with, to insert into the virus. eles precisam de componentes genéricos para eles conseguirem inserir isso dentro do vírus. That would be an incredible amount of guesswork. E isso seria um trabalho muito grande de concentração de gases. So the first claim made by this conspiracy theory is incorrect. Então, a primeira teoria de conspiração feita aqui, ela está incorreta, There's multiple differences between these two viruses. porque existem múltiplas diferenças entre esses vírus. This may be the site you would want to play with. Talvez esse seja a clivagem que você queira usar, You're going to have trouble getting that to continue replicating itself. mas você vai ter dificuldade em fazer com que isso vá se replicando. And then, like number one, the idea it's perfectly adapted for the human body is just false. Então, tal como o primeiro ponto, esse fato de ser perfeitamente adaptável ao corpo humano é completamente falso. Goldstein says the opposite is true. Falso sendo que o oposto é verdade. The cleavage site is imperfect, so odd that it could have only been a freak of nature.
no virologist would use that cleavage site. O local de clivagem é imperfeito e tão estranho que só poderia ter sido uma aberração da natureza. Nenhum virologista usaria esse local de clivagem. Quoting the next 3 paragraphs. Agora eu vou citar os próximos 3 parágrafos. In a statement from April 2020, Edward Holmes, an evolutionary biologist and virologist at the University of Sydney, noted that the level of genome sequence divergence between SARS-CoV-2 and RATG13 is equivalent to an average of 50 and at least 20 years of evolutionary change. I'll stop there. Em uma declaração de abril de 2020, Edward Holmes, biólogo evolucionista e virologista da Universidade de Sydney, notava que o nível de divergência de sequência de genoma entre SARS-CoV-2 e RATG13 é equivalente a em média, de 50 anos e pelo menos 20 anos de mudança evolutiva. Holmes added that the abundance, diversity, and evolution of coronaviruses in wildlife strongly suggests that this virus is of natural origin. Portanto, o SARS-CoV-2 não foi derivado do RATG13, disse Holmes. Apoiando-se de que inúmeros outros pesquisadores descobriram, Holmes acrescentou que a abundância, diversidade e evolução do coronavírus na vida selvagem sugere fortemente que esse vírus é de origem natural. Agora, citando novamente o Goldstein. Cramming 50 years of evolution into 8 is impossible. Forcing 1,000 nucleotide changes, just no. Passar 50 anos de evolução em 8 é impossível, disse Goldstein. Forçar 1000 mudanças de nucleotídeos, apenas não. So the variety of coronaviruses found in Yunnan, 24 new ones in a 4-kilometer radius. Então, esse novo coronavírus que foi descoberto em Yunnan, esses 4 quilômetros por raio, todos eles vão se replicando. Mas o número de mudanças de um para o outro, o tempo que eles precisam para que isso aconteça naturalmente, eles dizem que isso não pode ser apressado dentro de um laboratório, pelo menos não em 8 anos. Existem muitos mais argumentos em redor disso, mas são muito mais complexos. Eu quero dar um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Daquilo que tem sido dito e aquilo que é realmente um fato. Porque se alguém quiser falar de alguém como eu, who doesn't know a whole lot about viruses, que não conhece muito sobre vírus, that these are over 96% identical, onde esses são 96% idênticos, that sounds like a lot. In nature, it's not. Isso parece muito, mas na sua natureza isso não é muito. Para que eles possam se replicar naquele período de tempo, it's estimated they would have to be 99% identical, closer to 99.9% identical. É estimado que eles tenham que ser 99% idênticos ou 99,9% idênticos. So you'll even hear scientists talk about RATG13. Então você vai ouvir muitos cientistas falar do RATG13.
and the similarities between the two. E falar das semelhanças desses dois. And as the viruses mutated and evolved, it could have played a part. E à medida que esses vírus eles vão procriando, isso poderia ter se espalhado. Extremely unlikely it played a part by being edited in a lab environment. Mas é muito difícil que isso fosse acontecer num ambiente dentro de um laboratório. The second evidence. Segundo ponto, que seria os aminoácidos. The Daily Mail and the New York Post recently trumpeted an explosive new study that supposedly offered firm proof that the COVID-19 virus was man-made. O Daily Mail e o New York Post trouxeram um novo estudo explosivo que supostamente oferecia a prova firme de que o coronavírus foi criado pelo homem. One of the paper's authors told the Daily Mail that 4 positively charged amino acids in the virus's genetic makeup were the key evidence. The laws of physics mean that you cannot have 4 positively charged amino acids in a row. That's a quote. The only way you can get this is if you artificially manufacture it, the author told the British paper. Um dos autores do jornal disse ao Mail que 4 aminoácidos com carga positiva na composição genética do vírus eram a prova-chave. As leis da física significam que não se pode ter 4 aminoácidos com carga positiva em uma fila. Isso é citando, né? A única maneira de conseguir isso é fabricá-lo artificialmente, diz o autor desse jornal. Então, as leis da física dizem que a gente não pode ter 4 aminoácidos com carga positiva numa fila. Mas, aparentemente, no laboratório, você pode violar as leis da física. Então, existe um problema até mesmo no que ele está citando. Isso é citando novamente o Goldstein. He says it's gotten utterly crazy. Even intelligent people are just losing it. Ele diz que tudo ficou completamente louco, que até mesmo pessoas inteligentes estão perdendo o controle. I won't quote another scientist directly because he swears. Eu não vou citar diretamente um outro cientista porque ele tem linguagem vulgar. As he pointed out that a third of the proteins in the human body have 4 positively charged amino acids in a row. E ele diz que 3% no corpo humano tem esses aminoácidos com carga positiva. E um outro cientista diz que até as coisas que são feitas pelo homem têm que obedecer às leis da física. Terceira evidência. Procurar esses pesquisadores de laboratório. Isso foi lançado por outros pesquisadores que tinham interesse nisso, que estavam procurando interesse. Trying to remember the people in the Trump government that really pushed this one. Estou tentando lembrar as pessoas na presidência de Trump que realmente tentaram empurrar esse aqui. That's okay. Part of understanding this one is kind of like when we discussed the conspiracy theories around Princess Diana's death. Parte de entender esse aqui é igual quando a gente falou das teorias de conspiração que estavam envolvidas na morte da princesa Diana. There is little to no released evidence of what these lab workers had or how sick they were or if they were sick at all.
Existe pouca ou nenhuma evidência de quão doentes esses pesquisadores de laboratório estavam? But to quote Goldstein, Mas agora citando o Goldstein. yes, I was thinking of Mike Pompeo, thank you. Sim, eu estava pensando no Mike Pompeo, tem um comentário no chat. He liked this one. Ele era quem gostava disso, né, da presidência de But to Trump. quote Goldstein, Mas agora citando o Goldstein. what does it mean that 3 people out of a large research staff were sick with flu-like symptoms in flu season? O que significa que 3 pessoas de uma grande equipe de pesquisa estavam doentes com sintomas semelhantes aos da gripe na estação da gripe? Snappy headlines highlighting that the workers sought hospital care fall apart when the context is considered. In China, primary care is largely delivered through hospitals, and sick notes are compulsory for time off. Visiting a hospital in Wuhan was the equivalent of a trip to the doctor's office in the United States. Manchete de primeira página destacando que os trabalhadores procuraram atendimento hospitalar se desfazem quando o contexto é considerado. Na China, os cuidados primários são em grande parte prestados através de hospitais e as anotações de doenças são compulsórias para o tempo de folga. Visitar um hospital em Wuhan foi o equivalente a uma viagem ao consultório médico nos Estados Unidos. This is like the context of understanding how French ambulances work compared to American ambulances. Isso seria o contexto de entender como é que as ambulâncias francesas funcionam em relação às ambulâncias nos Estados Unidos. In America, like Australia, you would go to your doctor and you would get a slip to show your boss. Na América, tal como aqui na Austrália, você iria pegar numa nota do seu médico para mostrar para o seu chefe. In China, you go to the hospital. Mas na China, você iria para o hospital. It's a weak argument. Isso seria um argumento fraco. Fourth evidence. Quarta evidência. Some early cases Alguns casos que foram logo no início, could not be traced back to the Wuhan market. eles não conseguiam traçar esses primeiros casos com o mercado de Wuhan. So if it started at that market, where did the early cases come from? Covid começou nesse mercado, então de onde vieram esses primeiros casos? So you have the market, Então, se você tem um mercado and then there's a case and a case and a case, e você tem um caso e outro caso e outro caso, and they're all branching off like fractals. e eles estão todos se ramificando como os fractais, But then you have these other cases that seem to have no connection to the market whatsoever. e depois você tem esses outros casos que não estão relacionados com esse mercado. So if it started at the market, how did these people get sick? Então, se começou no mercado, como é que essas outras pessoas ficaram doentes? When they have no known connection to the market, Se eles não têm nenhuma relação com esse mercado, or to those who have the virus from the market. ou com essas pessoas que têm o vírus que estão no mercado. To quote Anthony Fauci, Citando agora Anthony Fauci, early on, about 50% of transmissions were by people who didn't even know they were infected. 50% dessas transmissões do vírus foram de pessoas que nem sabiam que estavam infectadas. The virus has mutated since then, it's getting worse. O vírus se espalhou desde então e está piorando, But it was being spread half of the time by people who didn't even know they were sick. então está sendo espalhado metade do tempo por pessoas que nem sequer sabem que estão doentes. So how are you going to be able to
people back to the source, Então, como é que você vai conseguir conectar essas pessoas de volta a essa fonte when you're missing half of your connections? quando você está em falta de metade dessas conexões? Connections that aren't even traceable. Metade das suas conexões que nem podem ser traçadas. It makes it a lot more reasonable that they couldn't document the connection between the market and every person. É muito mais razoável pensar que eles não conseguem conectar o mercado com todas essas pessoas. Number 5. Quinto ponto. For this one. Para esse aqui, a gente não precisa de citações. It just says the Chinese government is secretive. Mas diz que o governo da China, o governo chinês, que ele é muito secreto. They're certainly acting like they're hiding something. E que certamente eles estão agindo como se estivessem escondendo alguma coisa. But of course they are. E com certeza eles estão. They are well known to do that, whether they have something to hide or they don't have something to hide. Eles são muito conhecidos por fazer isso, quer eles tenham alguma coisa para esconder, quer não tenham. They're trying to promote the theory that it actually arrived in Wuhan on frozen goods from Europe. E eles estão tentando promover essa teoria de que o vírus apareceu em Wuhan por causa de coisas congeladas que vieram da Europa. E muito desse sistema político nem sequer quer conectar isso às caves ou às grutas ou a essas coisas congeladas. You can't use China's secrecy as evidence of a cover-up when that is their standard practice. Você não pode usar essa faceta da China como algo que dominá-los ou descrevê-los assim, porque eles são sempre assim, sempre agem assim, de forma secreta. E no nosso último broadcast, o Anthony Fauci, ele falou sobre isso. The sixth and final, O sexto e último, and I would suggest what really convinces people. isso é o que normalmente realmente convence as pessoas. I try and find reasons in science. E as pessoas tentam achar razões na ciência, But it's the coincidence. que é a coincidência. How is it that this novel coronavirus Como é que esse coronavírus arose about 9 kilometers from the Wuhan coronavirus laboratory? Como é que ele chegou a 9 quilômetros de distância para Wuhan? This, I believe, is the number one reason why people are so quickly grasping conspiracy theories. E eu acho que esse é o primeiro motivo pelo qual as pessoas estão se apegando a essas teorias de conspiração. And it's a little bit more complicated than just saying conspiracy theories. I'd like to make that point. É um pouquinho mais complicado do que apenas mencionar teorias de conspiração. Eu queria destacar esse ponto. Fauci understands and accepts O Anthony Fauci, ele aceita e entende that there is a scientific possibility that COVID-19 escaped from that laboratory. que existe uma possibilidade que o Covid-19 tenha escapado desse laboratório. So this is where a conspiracy theory becomes complicated. E é aqui que essa teoria de conspiração ela se torna complicada. Because a possibility might be a 1% chance. Porque a possibilidade ela pode ser 1% de chance. Because without hard evidence to the contrary, science does not eliminate possibilities. Porque, ao contrário, a ciência ela não elimina esse tipo de evidências. That's how science works. E é assim que a ciência ela funciona.
to grow Se isso começa a crescer, is when you start adding conspiratorial thinking onto that 1% chance. é quando a gente começa a acrescentar esses pensamentos conspiratórios nesse 1% de Start chance. turning it into a 10% chance or a 50% chance or a 90% chance. E você faz disso um 10%, 50% ou 90% de chance. No good scientist is even allowed to say that it could never have escaped from a laboratory. Nenhum bom cientista é permitido dizer que isso nunca poderia ter escapado de um laboratório. It could have been something that one of those scientists stepped on when they were exploring bat caves in Yunnan and walked back to Wuhan. Pode ser alguma coisa que esses pesquisadores tenham pisado nessas caves e depois eles caminharam de volta para Wuhan. That would still fit into the definition of a laboratory. Isso ainda iria encaixar nessa definição de laboratório. That's not being a virus was ever manipulated. Mas isso não é algo que foi em algum momento manipulado. So we're going from a small chance that could be plausible Então a gente vai de uma pequena chance que talvez possa ser plausível and then begins to grow into something it shouldn't. e depois isso começa a crescer para algo que não deveria. It's because of how people are looking at and interpreting information. É por causa da forma que as pessoas estão olhando e interpretando informação. Much of which including the 6 listed, are conspiratorial. E muitas dessas 6 que foram listadas, elas são de conspiração. Number 6, Número 6, we're going to leave that for a second and go back to our map and SARS. nós vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos voltar ao nosso mapa e vamos olhar para o SARS. Where did SARS come from? De onde veio esse SARS? Where did SARS blow up? Where was it first seen? Onde foi que esse SARS foi visto pela primeira vez? Onde é que isso cresceu? There's a province next to Yunnan, Foi numa província do lado Yunnan. and then there's one here. Depois temos uma outra aqui, This is Guangdong. que é o Guangdong. This is rural agriculture, poverty. Isso seria a zona rural, seria a pobreza. This is cities of millions. E essa outra é uma cidade com milhares. It's in Guangdong that SARS in 2002 erupted. Foi em Guangdong que em 2002 esse SARS ele se espalhou. In the cities of Guangdong. Nas cidades de Guangdong. The Chinese government immediately covered that up. E imediatamente o governo chinês encobriu tudo isso. It was a much more expensive cover-up than what they did with COVID-19. Foi uma forma de encobrir muito maior do que aquilo que eles tentaram fazer com o Covid-19. In fact, the reason that they didn't cover up COVID-19 more was because they didn't dare repeat what they did in 2002, 2003. E, na verdade, a razão pela qual eles não fizeram isso com o Covid-19 foi por causa do que eles fizeram, ou a experiência que eles tiveram em 2002, 2003. This was SARS-CoV-1, Isso agora é o SARS-CoV-1, much more deadly, less que é transmissible. muito mais mortífero, mas muito menos transmissível. It killed up to 1 in 10, Ele pode matar 1 em 10. but it was gotten under control. E isso foi controlado.
So it breaks down in Guangdong in 2002. Então, esse surto começa em Guangdong em 2002. China's secrecy did not mean they had anything to do with its creation or release. Essa forma secreta da China agir não significa que eles tiveram algo a ver com isso. In fact, we now know how it was created and spread. Na verdade, agora nós sabemos como é que foi criado e como é que isso se espalhou. There's still gaps and questions, but the creation of the virus is clear, was not human. Ainda existem lacunas, ainda existem perguntas, mas a criação desse vírus está claro, não foi humano. China's cover-up was to do with limiting international criticism, Essa encoberta da China, isso teve a ver com uma limitação internacional and preventing internal panic. e tentando prevenir um pânico interno, And because that is how they operate. porque é assim que a China funciona. But that had nothing to do with the creation of SARS. Mas isso não teve nada a ver com a criação do SARS. That didn't stop conspiracy theories. Isso não parou as teorias de conspiração. It took them 15 years to be able to trace where SARS came from. Demorou 15 anos para eles conseguirem traçar de onde vinha esse SARS. 15 years of a detective hunt across China. 15 anos de detetives atravessando a China fazendo essas pesquisas. And in 2017, in bat caves in Yunnan, they identified the cause of SARS. E em 2017, nessas caves em Yunnan, eles conseguem identificar esse 15 SARS. years later, they identified one single population of horseshoe bats that harbors the virus strains. 15 anos mais tarde, eles conseguiram identificar esses traços que trazia esse vírus This is an article from por causa dos morcegos. Isso é um artigo de 2017. And the researchers warned that all the ingredients for this to happen again are there in those caves. E uma pesquisa, ela advertiu que todos os sinais estão ali, advertindo que isso é propenso a acontecer novamente One nessas scientist caves. says Um dos cientistas diz: it reinforces the notion we should not disturb wildlife habitats. isso reforça a nossa consciência de que a gente não deve mexer na natureza. Respect nature. Devemos respeitar a natureza. So, 2003? 2 and 3? Então, agora 2002, 2003, In a bat cave in Yunnan, horseshoe bats, numa cave em Yunnan, que é dos morcegos, the virus forms into its final state. o vírus se forma para o seu último estado. It then jumps species. Ela agora cria outras espécies. Until it erupts in the cities of Guangdong. Ele não é conhecido até chegar nessa cidade de Guangdong. For the next years, people think this is where that virus developed. Então, nos próximos anos, as pessoas continuam achando que foi nessa cidade que esse vírus se desenvolveu. Here, original source. Mas, na verdade, agora eles voltam para aqui e conseguem achar aqui a fonte original, em Yunnan. E uma outra coisa interessante Is they can now see that in the little villages in Yunnan, é que eles agora conseguem ver aqui nessas pequenas vilas em Yunnan, there are people who have the immune response to SARS. existem pessoas que têm uma imunidade que responde contra esse SARS, mostrando que eles tiveram o vírus e as pessoas achavam que isso não tinha nem estado em Yunnan. It's quite likely the first human infections were here. Provavelmente as primeiras infecções humanas aconteceram aqui.
The reason people think it sprung up here is because that's where the cities. E a razão pela qual as pessoas acham que se espalhou aqui em Guangdong é porque é onde existem as cidades. And when you had a rural population, E quando você tem uma população rural poor, illiterate, and ethnically diverse, que é pobre, que tem muita literatura e que tem diversidade étnica, the only cases here went unnoticed. os casos aqui, eles não são tão notáveis. And to get that far took 15 years. E para chegar assim tão longe, demoraram 15 anos. It traveled 900 miles. Isso viajou 900, o que eu chamo, 900 quilômetros, To humans, que foi dos morcegos para depois os humanos. and that took 15 years to trace. E isso demorou 15 anos a ser traçado. Now they're better at things now. E agora eles estão mais cientes dessas coisas. One reason that the people on this side say it had to be a lab leak Uma das razões pela qual as pessoas desse lado dizem que tem que ter sido alguma fuga no laboratório is because I'll share screen. eu vou To a better map of China. This is um Yunnan. mapa melhor da China. Isso aqui é o Yunnan, isso é Guangdong, And Wuhan is here. It's in the Hubei province. e o Wuhan é aqui, é na província de Hubei. Então, o problema que as pessoas têm, Where they say it has to be lab leak theory, quando eles dizem que tem que ser uma fuga de laboratório, is because how did it get from Yunnan 1,000 miles away to Wuhan? é porque como é que isso foi de Yunnan para Wuhan, que são 1.000 milhas de distância? That's only travel an estimated 50 miles. Os morcegos apenas conseguem viajar 50 milhas. So they say has to be a lab leak. Então, eles dizem tem que ser uma fuga de laboratório. This is 1,000 miles. Então, isso seriam as 1.000 milhas. And they don't know how it would have gotten there. E eles não sabem como é que poderia ter chegado até lá. And it erupts into a city of 11 million people. Onde chega uma cidade de 11 milhões de habitantes. Going to quote once more. Eu vou ler uma outra citação. Thank you, Brother Andres. Civets. I should have written it. Obrigado, irmão Andrés, pelo seu comentário. Eu deveria ter escrito. Our best available theory is that COVID-19 likely originated in bats, quite likely from the same caves that begot SARS, and jumped through 2 other animals before reaching humans. Those 3 hosts led to a complex pattern of evolutionary recombination. Researchers have found close relatives to COVID-19 in pangolins and raccoon dogs, making them prime suspects in the so-called spillover event. This theory would mean COVID-19 jumped between 3 different animals and traveled about 1,000 miles. Compare that with SARS. The virus went through 2 animals and traveled about 900 miles before leading to outbreaks in humans. Após a descoberta do vírus, os cientistas estudaram milhares de animais, insetos e plantas em busca da sua fonte, chamando reservatório entre os virologistas pessoas que estudam os vírus. Gorilas, chimpanzés e outros mamíferos podem estar implicados quando ocorrem os primeiros casos de um surto de EVD em pessoas.
Entretanto, eles, como pessoas, são hospedeiros sem saída, o que significa que o organismo morre após a infecção e não sobrevive e espalha o vírus para outros animais. Como outros vírus de seu tipo, é possível que o animal hospedeiro do vírus não sofra de doença aguda, apesar de o vírus estar presente em seus órgãos, tecidos e sangue. Assim, é provável que o vírus seja mantido no meio ambiente, espalhando-se de hospedeiro para hospedeiro ou através de hospedeiros intermediários ou vetores. Então, quando eu digo que não é possível viajar essa distância, It already happened. isso já aconteceu. The difficulty they're having is exactly identifying the two animal hosts between bats and humans. A forma melhor de ver isso é estudar entre os humanos e esses morcegos. But the fact they haven't found that yet, when in SARS it took 15 years, is not cause for conspiracies. Mas o fato de que eles ainda não acharam isso e demoraram 15 anos, isso leva a mais teorias de conspiração. Going to quote from the Washington Post on number 6. Eu vou citar agora do Washington Post em relação a esse número 6. Virology labs tend to specialize in the viruses around them, says Vincent Munster, a virologist at the Rocky Mountains Laboratories, a division of the National Institute of Health in Hamilton, Montana. Os laboratórios de virologia tendem a se especializar no vírus ao seu redor, diz Vincent Munster, um virologista dos laboratórios de Rocky Mountain, uma divisão de institutos nacionais de saúde em Hamilton, que é em Montana. The Wuhan Institute specializes in coronaviruses because many have been found in and around China. Esse instituto é especializado em coronavírus porque muitos foram encontrados na China. Munster names other labs that focus on endemic viral diseases. Munster nomeia outros laboratórios que se concentram em doenças virais endêmicas. You're going to create an influenza lab, where do you put it? Se você for criar um laboratório de influenza, onde você vai colocar? Asia. Na Ásia. A hemorrhagic fever lab. Laboratórios de febre hemorrágica. Africa. África. A dengue fever lab. Laboratórios de dengue. Latin America. América Latina. To speak to the Australians, Quando você fala com australianos, we're going to create a lab to study the Ross River fever. você vai ter que criar um laboratório para começar esse tipo de febres To put it in Canada. e você iria colocar isso no Canadá. The Ross River virus. É a Austrália que tem esse outro tipo de vírus. So you're going to put it in a major city close to where cases of Ross River originate. Então, você vai colocar isso perto de onde esse vírus surge nessas caves na Austrália. Caves, ela Munster fica, says 9 out of 10 times when there's a new muita outbreak, caverna. you'll find a lab that will be working on these kinds of viruses nearby. O Munster diz que 9 em cada 10 vezes, quando há um novo surto, você encontra um laboratório que está trabalhando nesses tipos de vírus nas proximidades. Wuhan is also extremely populous with many marketplaces, including wet markets. O Wuhan também é muito conhecido por causa dos seus mercados úmidos. Wet markets are markets that tend to sell a lot of animal products and live animals. Esses mercados úmidos ou molhados são mercados que têm tendência a vender muitos produtos animais ou animais vivos. They're known as wet markets because at the end of the day you have to hose the floor. E eles são conhecidos como mercados úmidos ou molhados porque no final do dia, no mercado, você tem que passar a mangueira no chão. So if you have a lot of animals there and the animals are alive, you're going to want to hose the
floor. You wet it down. Então, é claro que se você tem muitos animais lá, no final do dia você vai querer passar a mangueira para lavar tudo. Indeed, the Wuhan Institute began studying coronaviruses after they were found in animals sold in those same markets. E então essa pesquisa começa a ser feita nos animais que foram certamente vendidos nesses mercados. So this is the chicken and the egg issue. Então agora vem esse problema da galinha e do ovo. If you're a macroevolutionist, Se você é um macroevolucionista, what came first? o que veio primeiro? Is the coronavirus there because the institute is there? Será que o coronavírus está ali porque a instituição está ali? Or is the institute there because that's where coronaviruses are? Ou será que essa instituição está ali porque é onde está o coronavírus? So, sure, it's fascinating that it's the same city, Então, claro que é fascinante que é a mesma cidade, but you're not going to put such an institute in a poor province like Yunnan. mas você não vai colocar um instituto numa província tão pobre como o Yunnan. You're going to put it in a city of 11 million people. Você poderia ter colocado numa cidade com 11 milhões de pessoas, de habitantes. Quoting the Washington Post, Continuando citando o Washington Post. the lab's research began after another coronavirus led to the SARS epidemic in 2002. Researchers soon found relatives of that virus, SARS-CoV, in bats as well as civet cats, which were sold in Chinese markets. The discovery opened the eyes of scientists to all the animal coronaviruses with the potential of spilling over the species line and starting a new pandemic. A pesquisa daquele laboratório começou depois que outro coronavírus levou à epidemia do SARS em 2002. Os pesquisadores logo encontraram parentes daquele vírus chamado SARS-CoV em morcegos, assim como gatos do civete, que são vendidos nos mercados chineses. A descoberta abriu os olhos dos cientistas para todos os coronavírus em animais com o potencial de derramar sobre a linha da espécie e iniciar uma nova pandemia. Então, isso agora é bastante comum. Se você já ouviu de Hendra virus, It's an Australian one. é um vírus australiano It went from bats que foi de morcegos to horses to humans. para cavalos e depois para os humanos. The Nipah virus. Depois nós temos o vírus Nipah, Bats to pigs to humans. foi de morcegos para porcos e depois humanos. MERS, Temos o MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome. que é o síndrome que existe Bats to camels. no ocidental, que foi de morcegos It's still para gatos e humanos. trace Ebola. Ainda está tentando traçar o Ebola, But it's expected to be about the same thing. mas eles esperam que isso seja sempre sobre a mesma coisa. They're having more problems trying to trace how Ebola developed and spread. E eles estão tendo mais dificuldade também de pesquisar como é que o Ebola ele surgiu e como é que ele tem se espalhado. One issue they have is that when bats get it, it kills them. Um dos problemas que eles têm é que quando os morcegos pegam, eles morrem. So I don't get all the science, Então, eu não entendo tudo de ciência, but that's making it extra complicated for them to trace. mas isso faz com que seja cada vez mais complicado para eles poderem traçar. They're just having trouble with COVID-19
understanding the exact sequence. E eu estou tendo a mesma dificuldade com o Covid-19, entendendo essa mesma sequência. My last quote from this article by Foreign Policy. Agora, essa vai ser a minha última citação desse artigo, que é do Foreign Policy. Even the damning coincidence of the lab's proximity to the outbreak is weak. It's not certain that Wuhan was the origin of the virus, rather than simply where it happened to first be detected. As with SARS, the virus may have originated hundreds of miles away and gone unnoticed amid China's underdeveloped rural medical system, even when it jumped to humans. How SARS spread in 2003 makes a mockery of Wade's claim that the distance involved is implausible. Mesmo a maldita coincidência da proximidade do laboratório com o surto é fraca. Não é certo que Wuhan tenha sido a origem do vírus, em vez de simplesmente onde ela aconteceu para ser detectado pela primeira vez. Como no caso do SARS, o vírus pode ter tido origem a centenas de quilômetros de distância e passado despercebido em meio ao sistema médico rural subdesenvolvido da China, mesmo quando ele saltou ou pulou para os humanos. Como a SARS se espalhou em 2003, faz uma alegação de Wade que a distância envolvida é implausível. Então, numa cidade com milhares de pessoas, With a sophisticated medical system, com um sistema sofisticado, does not mean that that's even where it jumped the line from animal to human. isso nem significa que pulou de animais para humanos. One of the hypotheses about how Ebola spreads to human Uma das formas que as pessoas têm dito que o Ebola vai para os humanos, os morcegos para humanos, dead bats, the meat. é a forma como as pessoas elas tocam nesses morcegos, nessa carne morta. It's not really about what's eaten or even the cooking. Não é realmente sobre aquilo que tem sido comido ou a forma como tem sido cozinhado, It's the handling of death. mas a forma como as pessoas lidam com o tocar nessas coisas mortas. What happened in Yunnan found its way through the wild animal trade to the wet market. Isso pode certamente ter acontecido em Yunnan e ter se espalhado ou passado para os mercados em Wuhan, esses mercados molhados. The issue I particularly have Um problema que eu tenho particularmente is I agree with Anthony Fauci as I feel I should. é que eu concordo com o Anthony Fauci, Not just because he's qualified. não só porque ele é qualificado, We speak about listening to people who are qualified. nós falamos em ouvir pessoas que são qualificadas. I listen to people who are qualified Eu ouço algumas pessoas que são qualificadas. I'm likely to agree with maybe two members of the current Supreme Court. E talvez eu concorde apenas com 2 membros da Corte Suprema. That isn't because I'm more intelligent than them, I'm not. Isso não é porque eu sou mais inteligente que essas pessoas, eu não sou. It's because we recognize the methodology they're following, the logic, the sense. Mas é porque nós reconhecemos a metodologia que eles estão seguindo, a lógica e o sentido das coisas. Anyone has the ability to do that. Qualquer um tem habilidade para fazer isso. So good scientists are losing their mind, as the article said. Então, bons cientistas estão perdendo suas mentes, tal como mencionado aqui no artigo. Just like some Supreme Court justices don't seem to be able to use logic. Assim como alguns juízes da Corte Suprema também não estão conseguindo ou sabendo usar a sua lógica. And Fauci, like a good scientist, does not say it's impossible that it was a lab outbreak.
E o Fauci, como um bom cientista, ele não diz que é impossível que isso possa ter saído de um laboratório. What he does say is that it's highly unlikely. Mas o que ele diz é que isso é quase impossível. And the reason that it hasn't gone from highly unlikely to highly likely E a razão pela qual isso não foi de impossível para is possível because if we have our scale, é que se a gente tivesse a nossa escala, we don't start adding conspiracy theories onto that lab leak theory. a gente não começa adicionando teorias de conspiração para essa fuga num laboratório. These are 6 I wanted us to go through. Isso, então, seriam pontos que eu gostaria que a gente olhasse. There's one other relevant fact. Tem um outro fato que é relevante. Perhaps in the United States and Australia, the most popular meat might be chicken, I would guess. Talvez nos Estados Unidos e na Austrália, eu acho que a carne mais popular seria a galinha, frango. In China, 2/3 of all meat that they eat is pork. Mas na China, 2/3 de toda a carne que eles comem é porco. To repeat, 2/3 of meat eaten in China is pork products. Repetindo, 2/3 da carne que é comida na China são de produtos do At the beginning porco. of 2018, 50% of the world's pigs were in China. No início de 2015, 50% dessa concentração de porcos estava na And in China. late 2018, early 2019, African swine fever ravaged their pig farms. E depois, no início de 2018, 2019, essa febre suína, gripe suína, atingiu grande parte dos porcos na África. And has an almost 100% mortality rate. They almost all die. É uma febre que atinge particularmente os porcos e que é provável que 100% deles possa morrer. 50% of the pigs in China died. 50% dos porcos na China eles morreram. So if you were to say 100% of the world's pigs, Então, se você quisesse dizer 100% dos porcos no mundo, 50% of the world's pigs are in China, 50% dos porcos no mundo eles estão na China and 50% of those pigs died, 15% desses porcos morreram, 5% of the world's pigs died in later 2018, early 25, não 2019. 15. 25% dos porcos, então, do mundo morreram depois, mais tarde, em 2018, início de 2019. And 2/3 of their meat products came from those pigs. E 2/3 dos seus produtos de animais What this did in vieram China in 2019 da China. O que isso fez com a China em 2019 is raise the demand for sheep and other sources of meat products. é aumentar a demanda de produtos com origem animal, que são também mais baratos. A greater need was placed upon these wet markets. E uma grande necessidade é colocada sobre esses mercados molhados. That catastrophic event could be linked to why there was also this spillover event, as they call it, from animal to human. Esse evento catastrófico também poderia estar relacionado com esse pensamento que eles têm de que se espalhou dos animais para os humanos. So I'm about out of time, Então, eu já estou sem tempo. and I kind of intended that to be more my introduction. E eu achava que isso ia ser apenas a minha introdução, Because then we want to get into conspiracy theories and a couple of questions people have been asking. e nós queremos entrar nas teorias de conspiração e em mais perguntas que as pessoas têm questionado.
There's a study after this one that's Australian, and I'm looking forward to it. So I can't keep going, but thank you. Eu não posso continuar esse estudo porque vamos ter um outro estudo aqui na Austrália e eu estou bem interessada em assistir. Someone who's a conspiracy theorist, Alguém que é um conspirador, they'll put weight on all of this evidence, eles vão colocar grande peso sobre todas essas evidências. they can make these theories sound so strong Eles podem fazer com que essas teorias elas soem bem when pesadas, they're bem only a fortes, tiny little piece of the picture. quando eles são, na verdade, uma pequena parte dessa imagem. When you're given the whole picture, they fall apart. Quando você é dado toda a imagem, essas teorias aqui, elas começam a cair por terra. E é assim que teorias de conspiração funcionam. China is secretive, therefore, deep state conspiracy. A China é um estado bem secreto, então eles entram com as teorias ou as conspirações de estado profundo. Fast versus slow brain, someone has said. Alguém escreveu aqui cérebro rápido versus cérebro lento. What you see is not all there is. Aquilo que você vê não é tudo aquilo que existe. Just because it arose in the same city doesn't mean it arose from the laboratory. Só porque isso surgiu na mesma cidade não significa que isso surgiu do laboratório. When you have a full picture, it puts things into context. Quando você tem toda uma imagem aí, isso coloca as coisas no contexto. And conspiracy theories break down. E aí as teorias de conspiração elas caem por terra. But it hurts the brain more. Mas elas fazem doer muito mais o cérebro. Because the truth is rarely simple, it's rarely easy. Porque a verdade é simples, ela é fácil. And it starts putting responsibility back on people who don't want it. Mas ela começa a colocar responsabilidade sobre as pessoas que não querem ela. For example, if you're a Trump supporting Republican, Por exemplo, se você é um apoiante do Trump e é republicano, you might not admit it, but the talvez você não vai conspiracy admitir China is isso, dirty. de que a teoria de conspiração é que a China é suja, And they cover up secrets. e que eles escondem segredos, encobrem segredos, And they can't see that what is taking place is connected to what we are doing to the environment. e que eles não conseguem enxergar que aquilo que nós estamos fazendo está conectado com o meio ambiente. Climate scientists have been warning for decades. Cientistas climáticos estão avisando isso há décadas. Not going into climate science now, but the turning point was 2014, so you know. Não estou entrando na questão climática, mas o ponto de virada foi em 2014, só para que vocês saibam. In so many ways, 2014 was the turning point of climate change. De muitas formas, 2014 foi o ponto de virada dessa mudança climática. As the climate warms up, species begin to move around and migrate in ways they never used to do. À medida que o planeta ele vai superaquecendo, agora essas espécies, os animais, eles vão migrando para outros locais e se espalhando como eles não faziam antes. The causes between both pandemics and climate change. As causas tanto das mudanças climáticas como a pandemia, Are very similar. elas são bem semelhantes. One is deforestation, encroaching on the land. Uma tem a ver com o desmatamento, Another is the eating of meat products, not just wild animals,
Outro tem a ver com o comer produtos animais, não só esses animais selvagens, but the mass farms that exist as much as in the West as in China or any other country. mas esses locais na zona rural, onde eles são produzidos em vários lugares da China, onde cada vez mais eles forçam os animais a estarem concentrados mais juntos. When I start to address the lab leak theory, Quando eu queria começar por falar dessa fuga nos laboratórios. one final point I won't actually be able to go into the way I wanted to, but I will say. Um ponto final que eu não vou conseguir mencionar da forma que eu gostaria, mas eu vou falar sobre isso. We're in a new dispensation. Nós estamos numa nova dispensação. My days of arguing with Trump are over. Os nossos dias de argumentar com o Trump acabaram. Who spoke out recently in support of the lab leak theory? Quem falou recentemente sobre apoiando essa teoria de fuga no laboratório? Said it absolutely had to be there because that's where the laboratory is. Dizendo que certamente tem que ter sido isso porque é onde está o laboratório. John Stewart. Foi o Jon Stewart. Some of you won't know who I'm talking about, Alguns de vocês não vão saber de quem eu estou falando, but particularly in the days of George Bush, he was the champion of the left. mas particularmente nos dias de George Bush, ele era o campeão de esquerda, Consistently taking on Fox News and disinformation. que constantemente ele pegava na Fox News e desinformação. Often it was Fox News against The Daily Show. E normalmente era a Fox News contra o Daily Show. And now in 2021, we hear him champion this theory. E agora, em 2021, a gente vê ele sendo o campeão dessa teoria. Jon Stewart is a famous comedian, O Jon Stewart é um comediante famoso, but he had a show on television where he discussed news and world events. mas ele tinha um show na TV onde ele falava de eventos mundiais. And he would fight directly with people like Tucker Carlson and Megyn Kelly. E ele brigava diretamente com as pessoas como Tucker Carlson e a Megyn. The last dispensation was the dispensation of Trump. A última dispensação foi a dispensação de Trump. This dispensation is the dispensation of Biden. Mas essa dispensação é a dispensação do Biden. That's where I wanted to branch into what the implications of that are. E era por aí que eu queria entrar para ver quais são as implicações disso. And how we need to be careful with external champions. E como a gente precisa ter cuidado com campeões externos. Now more than ever. Agora mais do que nunca. There's a number of implications to it being the dispensation of Biden. Existem inúmeras implicações disso ser a dispensação do Biden. There was a question who's in the last Q&A that I didn't get to address that I was coming to. Tem uma pergunta da última sessão de perguntas e respostas que eu não consegui falar, mas eu queria chegar até aí. We won't do that today, but it's what is behind it is Biden's election and the implications for the Sunday law. Nós não vamos falar sobre isso, mas tem a ver com as eleições de Biden, o que leva à lei dominical. So we'll leave it today with the discussion of the conspiracy theories that surround COVID. Então, vamos deixar por aí hoje com essas teorias de conspiração que estão em torno do Covid. I hope it's been a worthwhile exercise. Eu espero que tenha sido um bom exercício, que tenha valido a pena. The same
war that's being fought externally is being fought internally. E a mesma informação que estamos lutando externamente, estamos lutando também internamente. People who should be the champions of equality internally As pessoas que deveriam ser os campeões da igualdade internamente, using really bad logic or none at all. usando realmente lógica terrível ou falta de lógica. This isn't fighting with Trump, who was against equality. Isso não é lutar com o Trump que estava contra a igualdade. This is the election of Biden, Essa é a eleição de Biden, with the calls for bipartisanship. If we just didn't fight for equality, se nós não estamos lutando por igualdade. if we all just apologized and talked about it, Se nós todos pedíssemos desculpas e falássemos sobre isso, forget the critical race theory. esquecendo a lógica crítica sobre raça. Conspiracy theories are formed when a tiny piece of information is brought to an illogical conclusion. Teorias de conspiração, elas se formam quando uma pequena porção de informação é tentada se traga para um contexto de lógica. Dealing with internal disinformation. A grande parte do meu trabalho agora tem sido lidar com desinformação interna, Which means we need to understand it better. que significa que a gente precisa entender isso muito melhor. We'll close in prayer. Vamos terminar com uma oração. Dear Lord, Querido Pai, we look at nature around us nós olhamos para a natureza ao nosso redor and it's so beautiful. e ela parece linda. We recognize the diversity Nós reconhecemos a diversidade that you implanted in Eden, that it was possible there que o Senhor colocou no Éden e foi possível lá. to have growing diversity and see it as beauty. Tendo muita diversidade crescendo e vendo isso como sendo belo. On June 26th, the day of equality, 26 de junho, dia da igualdade, may we see how that applies to the human family as well. que a gente possa ver como isso se aplica à família humana também. Beauty and diversity. Beleza e diversidade. I pray, Lord, that in this time of the upper room, Eu oro, Senhor, para que nesse tempo no cenáculo, that is much about shaking as it is about unity, que isso seja muito de sacudidura, mas também de união. you won't find us stiff-necked, E que o Senhor não nos encontre com soberba, or drifting away from our calling, ou nos afastando daquilo que é o nosso chamado. that we might understand equality, Que a gente possa entender a igualdade, not our own definition of it, não a nossa própria definição disso, your definition of it. mas a sua definição. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos em nome de Jesus. Amém.